gente, boa tarde. Como estão? Pessoal, nós vamos dar início a mais uma disciplina da turma de vocês, para a gente poder concluir logo essas disciplinas teóricas o quanto antes possível, que é a disciplina de enfermagem cirúrgica. Essa disciplina ela vai ser ministrada pela professora Mara Rita, só que hoje houve um problema. Ela não pôde estar aqui com vocês para iniciar a disciplina e aí me pediu para substituí-la nesse momento. Então, como nós já falamos de todas as outras disciplinas, em relação às clínicas, essa disciplina de enfermagem cirúrgica ela vai lidar com o paciente cirúrgico desde o momento da indicação de um procedimento cirúrgico, a entrada desse paciente nas unidades de cirurgia, nas unidades hospitalares, nas clínicas cirúrgicas, o cuidado no período pré-operatório, ainda incluso dentro das unidades, dos domicílios dos indivíduos, até um cuidado pré-operatório já aplicado por uma equipe de assistência a nível hospitalar, quando o paciente entra na admissão para passar por um determinado tipo de procedimento cirúrgico. Os cuidados que vão ser realizados no período intraoperatório, no transoperatório, ou seja, naquele período que vai acontecer durante o ato cirúrgico, o procedimento cirúrgico, desde a entrada do paciente no bloco cirúrgico, na unidade cirúrgica, ou no centro cirúrgico mais especificamente. Então, nós vamos ter como cuidar desse paciente, como lidar com esse paciente desde o momento da admissão dele na unidade hospitalar, até o momento da alta. Nós vamos cuidar do período pós-operatório imediato, e o pós-operatório tardio vai ficar a cargo das equipes de assistência da atenção básica. Então, a equipe de assistência, a indicação do procedimento cirúrgico começa desde o momento do diagnóstico, desde o momento que o médico indica o procedimento cirúrgico para um paciente, até o momento em que ele sai do centro cirúrgico, volta para o domicílio, tem a reabilitação de pós-operatório. Então, é um período bem longo. Então, para falar especificamente de enfermagem cirúrgica, nós vamos falar do contexto da clínica cirúrgica, tá? Onde o paciente, ele inicialmente vai ficar, antes do procedimento cirúrgico, ele é admitido na unidade hospitalar para um procedimento cirúrgico, então ele vai para a enfermagem cirúrgica, para o bloco cirúrgico, para as alas cirúrgicas, tá? Ou para a ala cirúrgica, os leitos cirúrgicos, o depois da recuperação pós-anestesia, ele vai retornar novamente para as unidades cirúrgicas, para a ala cirúrgica, até o momento em que ele vai ter alta, ficando no pós-operatório tardio, a nível de cuidados de atenção básica. Tá? Então, a enfermagem cirúrgica, o que vem a ser? Enfermagem cirúrgica, a unidade de centro cirúrgico. O que compõe o bloco cirúrgico? O centro cirúrgico especificamente dito, ele vai ser o centro cirúrgico propriamente dito, que são as salas de cirurgia, o bloco cirúrgico completo, né, em sua total integridade, o bloco cirúrgico composto por vestiários. Esses vestiários vão servir para troca de vestimenta das equipes, tá? Das equipes de profissionais. Onde, como vocês sabem, nós já falamos nas disciplinas anteriores, e em alguns estágios a respeito disso. Os vestiários, gente, eles são considerados áreas não críticas da unidade de bloco cirúrgico, tá? Ou, na verdade, áreas semicríticas. São áreas semicríticas porque são áreas de transição, onde a equipe de profissionais ela vai se paramentar para acessar o bloco cirúrgico propriamente dito. Geralmente existe uma barreira física entre os vestiários e o bloco cirúrgico e a entrada do bloco cirúrgico para proteção
diga-se de passagem, dos pés do profissional. Tá? A copa, que nós vamos tratar com equipes de bloco cirúrgico, então os profissionais eles vão estar lá durante seu turno de trabalho, seja em modelo de plantão diarista, seja em modelo de plantão 12 horas ou plantão 24 horas, mas o profissional vai estar no local de trabalho, então há necessidade de uma copa para poder fazer as refeições de profissionais. Sala para os funcionários, aqui a gente pode até ter um repouso dentro do bloco cirúrgico, para quando não estiver acontecendo nenhum tipo de procedimento cirúrgico, não houverem cirurgias de urgência, cirurgias de emergência, estiver tudo tranquilo no turno, os profissionais repousarem. Tá? Expurgo, que é a área suja, onde nós vamos ter os materiais contaminados, ou seja, os materiais usados naquele procedimento cirúrgico. Tá? Lavabo, que vai servir para a lavagem cirúrgica das mãos, o cuidado com as mãos e braços da equipe de profissionais que vai acessar diretamente o paciente. Então, o lavabo ele vai ser utilizado por profissionais que vão ser responsáveis pelo ato cirúrgico especificamente falando, onde entra o cirurgião principal, o cirurgião auxiliar, anestesista, o instrumentador cirúrgico, que todos vão necessitar estarem ali com aquela região estéril, vão fazer o procedimento de lavagem cirúrgica de mãos, que vocês vão ver no decorrer da disciplina, qual é a técnica de execução desse procedimento. A lavagem simples das mãos, nós vemos que a lavagem simples das mãos, ela vai compor dedos, mãos e o punho. Já na lavagem cirúrgica das mãos, além de nós fazermos a lavagem até o cotovelo, nós vamos utilizar um antisséptico, que é o PVPI, tá? PVPI degermante, para fazer a remoção de micro-organismos da flora bacteriana presente ali e garantir um ato cirúrgico, o procedimento cirúrgico sendo executado da maneira correta. Tá? Então nós vamos ter as salas de operação, que são as salas de cirurgia especificamente falando, sala de recuperação pós-anestésica. Gente, aqui é um detalhe. A maioria das unidades cirúrgicas, dos blocos cirúrgicos que nós conhecemos, não dispõe de sala de recuperação pós-anestésica ou unidade de recuperação pós-anestésica, como se fala em algumas localidades, em algumas instituições. Tá? Mas a sala de recuperação pós-anestésica, ela vai servir justamente para o que o próprio nome diz. Vai servir para que o próprio nome fala, ela vai servir para fazer a recuperação pós-anestésica do paciente, avaliar como esse paciente vai evoluir após o procedimento cirúrgico, como ele vai estar após o procedimento cirúrgico. O anestesista é o profissional responsável por dar alta do paciente da sala de recuperação pós-anestésica. Nós vamos já falar a respeito da composição da equipe, mas nós vamos ter profissionais que vão ser tidos como profissionais que vão estar ali fixos durante todo o procedimento cirúrgico, onde se inclui o cirurgião principal, o cirurgião auxiliar, o anestesista e o instrumentador cirúrgico, o professor, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o profissional da limpeza. Esses profissionais, eles vão ser profissionais tidos como circulantes de sala. O enfermeiro pode circular a cirurgia, o técnico de enfermagem pode circular a cirurgia e o pessoal do setor de base, os auxiliares de serviços gerais, eles vão adentrar o procedimento, as salas de cirurgia entre uma cirurgia e outra para fazer a limpeza recorrente. Ou seja, fazer o procedimento de limpeza, de desinfecção de superfícies
de desinfecção de maca entre uma cirurgia e outra, tá? Professor, sala de recuperação pós-anestésica, o que o anestesista vai fazer? Gente, o anestesista na recuperação pós-anestésica vai avaliar o paciente, avaliar a sua recuperação, avaliar o sistema cardíaco, o sistema respiratório, para a partir dali ver se o paciente tem condições de receber alta da recuperação pós-anestésica. Ele ainda está dentro da unidade de centro cirúrgico, ele está na sala de recuperação pós-anestésica, mas dentro da unidade de centro cirúrgico. Quando ele estabilizar o sistema respiratório, quando ele estabilizar o sistema circulatório e ele estiver com padrões de sinais vitais estáveis, o profissional anestesista vai dar alta desse paciente da sala de recuperação pós-anestésica e ele vai ser encaminhado de volta para a enfermaria cirúrgica, para a ala cirúrgica, tá? Lembra, detalhe, o profissional que vai ser responsável pela alta do paciente da recuperação pós-anestésica é o senhorzinho anestesista, tá? Ele que vai avaliar se o paciente tem condições de retornar para a unidade cirúrgica, para o bloco cirúrgico. E a central de material e esterilização, que é aqui onde todo aquele material que foi utilizado na unidade hospitalar foi um material que pode ser reutilizado, um material que tem condições de ser reutilizado, como, por exemplo, instrumental cirúrgico, pinças de sutura, material de intubação. Dependendo do material, nós vamos ter condições de reutilizar esse material, tá? Os ambus, alguns materiais de ventilação de paciente, nós vamos ter condições de utilizar depois de ele ser reprocessado. O setor que faz isso é a central de material e esterilização. Essa disciplina de enfermagem cirúrgica, ela vai tratar tanto dos cuidados com o paciente nos períodos pré, trans, pós-operatório, como também a respeito do bloco de centro cirúrgico, das unidades de centro cirúrgico, da ala cirúrgica, da clínica cirúrgica como um todo, e a central de material e esterilização. Pessoal, estão me falando aqui que o som está ruim. Deem uma olhada aí se vai melhorar um pouco, se já melhorou um pouco. Me falem. Postem mensagem aí no grupo que eu vou visualizar aqui, tá? Então, devido aos seus riscos, a área do centro cirúrgico é dividida em áreas. Nós vamos ter áreas consideradas não restritas, que, diga-se de passagem, são aquelas áreas de livre circulação. Tanto o pessoal, a equipe do centro cirúrgico, quanto as outras equipes podem adentrar, podem acessar essas áreas não restritas. Geralmente, elas se localizam nas proximidades do centro cirúrgico ou na entrada do centro cirúrgico. Ainda é um momento onde nós vamos ter uma barreira física entre o vestiário, entre a unidade, diga-se de passagem, entre as áreas não restritas para o bloco cirúrgico, que já é uma área considerada semi-restrita e algumas delas restrita mesmo. Então, as áreas não restritas do centro cirúrgico, da área do centro cirúrgico, o que são? São áreas de circulação livre, onde qualquer pessoa pode acessar. Então, geralmente, nós vamos ter o vestiário, corredor externo para a entrada de clientes e funcionários, sala de espera de acompanhantes. São locais onde, geralmente, a circulação ela vai estar liberada, vai estar privativa. Tá? Profissionais podem circular sem roupa privativa e não são exigidos cuidados especiais. Nós ainda não estamos lidando com a área do centro cirúrgico interna, com a área interna do centro cirúrgico. Tá? Nós estamos falando da área externa. Aquele momento onde o profissional, onde a equipe, onde o paciente, ele ainda não acessou o centro cirúrgico especificamente falando,
tá? Depois do momento, ó, profissional, ele entrou no vestiário, ele colocou a vestimenta privativa de centro cirúrgico, ele vai entrar para a unidade cirúrgica, ele vai sair da área não restrita para a área semi-restrita. Então, semi-restrita, nós já vamos lidar com o centro cirúrgico especificamente. O cliente, o profissional, a equipe já entrou no centro cirúrgico. Então, a área semi-restrita, o tráfego de pessoas é limitado, tá? Só vão poder circular profissionais do próprio setor ou pessoas vestidas de forma adequada. Ou pessoas ali paramentadas para entrar naquele local, tá? Geralmente, como até falei no nosso estágio da disciplina de enfermagem clínica, que foi o nosso último estágio, quando nós formos acessar o bloco cirúrgico, a unidade cirúrgica, o centro cirúrgico especificamente falando, nós vamos trocar de vestimenta lá no vestiário. Para adentrar a unidade de centro cirúrgico, nós vamos utilizar um calçado especial. Você, dependendo da rotina da instituição, tem um calçado já padronizado para aquela unidade cirúrgica. Coloca um propézinho na entrada lá do centro cirúrgico, na barreira física, coloca um propé, põe um pé para dentro do centro cirúrgico, protege o outro pé com propé e passa ele para dentro do centro cirúrgico. Depois que você está ali com os pés protegidos, já paramentado na roupa de centro cirúrgico, com cabelos presos, utilizando máscara cirúrgica, é que nós vamos poder acessar o centro cirúrgico circular dentro das áreas semi-restritas. Tá? Dentro das áreas semi-restritas. Nessa área semi-restrita, nós ainda vamos ter um detalhe. Fora desse problema que nós estamos vivendo em relação ao coronavírus, dessa pandemia mundial em relação ao coronavírus, nós, enquanto profissionais de saúde, podemos circular na área semi-restrita sem máscara. Tá? A rotina pode circular na área ainda semi-restrita sem máscara. Porém, quando você for acessar a sala de cirurgia, eu vou adentrar a sala de cirurgia, aí eu vou ter que ficar o período todo utilizando a máscara cirúrgica. Tá? Então, área semi-restrita. O que acontece na área semi-restrita? Tráfego de pessoas limitado, somente podem circular profissionais do setor ou pessoas vestidas de forma adequada, pessoas utilizando uma vestimenta especial para poder acessar a unidade de centro cirúrgico. Tá? Roupa privativa, calçados e gorros são necessários. Tá? Então, aqui ele nem falou a respeito da máscara, da utilização de máscaras, mas nós já podemos utilizar a máscara na entrada do centro cirúrgico. Como, por exemplo, são salas de guarda de equipamentos, farmácia satélite, a copa, o corredor interno do centro cirúrgico, ele é considerado uma área semi-restrita. Sala de guarda de material, sala de preparo de material, depósito de material e limpeza, são áreas consideradas semi-restritas. E as áreas restritas aqui nós já vamos limitar a circulação de pessoas. Então não vai poder ficar circulando material de um lado para o outro. Nós vamos reduzir a circulação de pessoas somente a profissionais. Dependendo da rotina da instituição, nós vamos permitir, por exemplo, é um parto cesáreo. Como vocês viram na disciplina de saúde da mulher, a parturiente, ela tem direito de ter um acompanhante no momento do parto. Esse acompanhante vai ser a pessoa que ela julgar como acompanhante dela nesse momento.
Então, a gente precisa ter uma atenção integral em relação a isso. Tá? Então, além de roupa privativa do centro cirúrgico, aqui é exigido o uso de máscara. Como falei, nas áreas semi-restritas, nós vamos poder circular sem uso de máscara. Porém, quando nós formos adentrar as salas de cirurgia propriamente dita, os lavabos e as salas de recuperação pós-anestésica, nós vamos estar falando de áreas especificamente restritas. Tá? Então, as técnicas de asepsia e as rotinas devem ser rigorosamente utilizadas, controladas e utilizadas. Exemplo, o corredor interno do centro cirúrgico, áreas de escovação de mãos, que aqui são os lavabos, tá? Para fazer a lavagem cirúrgica das mãos, a antisepsia cirúrgica de mãos, a sala de operação, ou as salas de operação e a sala de recuperação pós-anestésica. Então, como deve ser a sala de operação? Recomendações para a sala de operação. O que ela precisa ter? Parede, pisos e portas devem ser pintados com tinta laváveis, tá? De cor neutra e fosca, sem brilho. Nós precisamos ter uma sala clara e com boa luminosidade. Para isso, nós vamos necessitar que a pintura ela seja uma pintura mais clara, que não ofusque a visão do profissional que está executando o procedimento cirúrgico, a visão do paciente, porque o paciente pode, em alguns casos de anestesia, ele vai permanecer acordado durante o procedimento cirúrgico. Somente na anestesia geral, que esse paciente ele vai estar inconsciente, ele vai estar em sedação no momento do procedimento cirúrgico, ele vai estar em anestesia, realmente, ou o paciente sedado, ou o paciente anestesiado, realmente. Tá? O piso, material condutivo, proteção contra descarga de eletricidade estática. Então, a gente precisa ter ali um piso lavável, claro, piso lavável e material condutível contra a descarga de eletricidade. Tomadas, sistema de aterramento, tem que ser aquela tomada embutida na parede, toda aterrada, geralmente para prevenir choque elétrico e situar-se a 1,5 metro do piso, a 1,5 metro de altura do piso. As portas devem ter visor, que é aquele vidrozinho, o vidro que permite a visualização interna e externa da sala de cirurgia, tamanho que permita a passagem de macas e equipamento cirúrgico. As portas, gente, são aquelas portas divididas ao meio, tá? A porta das salas de cirurgia são aquelas portas divididas ao meio, que o profissional tenha condições de abri-las, ou empurrando com o ombro, ou empurrando com as costas, ou empurrando ela com os pés, tá? Janelas em forma de vidro fosco, teladas e fechadas, vedadas para impedir a entrada de insetos, de micro-organismos. Tentar reduzir ao máximo a entrada de vetores de micro-organismos dentro da sala de cirurgia, da sala de operação. Iluminação, um foco de luz central, que é o material fixo da sala de cirurgia, tá? O foco central, em cima da maca, ali onde o paciente vai estar para a execução da cirurgia, central ou fixo, e quando necessário, também um foco móvel auxiliar, vocês vão ver isso dentro do bloco cirúrgico, nós vamos ter um foco pregado no teto, que ele é considerado um material fixo, um instrumental fixo, mas nós vamos também ter na sala de cirurgia um foco móvel, tá? Que pode ser deslocado de um local para outro. O médico quer uma visualização maior em determinada área, o foco central não está garantindo essa visualização total. Nós vamos lá, o circulante de sala vai lá, pega o foco móvel e leva ele até onde a equipe está necessitando.
a qualidade do ar no centro cirúrgico é motivo de preocupação, nós vamos utilizar aparelhos de ar condicionado no centro cirúrgico, tá? Principalmente aqui na região Nordeste, onde nós vivemos um calor bem intenso. Nosso clima, ele é um clima bem de verão, bem quente, então há necessidade de um aparelho de ar-condicionado para equilibrar um pouco essa temperatura. Após a passagem pela sala de operação, o paciente é encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica. Olha só, o paciente estava lá na clínica cirúrgica, lá fora do centro cirúrgico, fora mesmo do centro cirúrgico. Ele estava na enfermaria cirúrgica, sob cuidados pré-operatórios. Cuidados pré-operatórios mediatos, cuidados pré-operatórios imediatos. Ele estava no cuidado pré-operatório, tá? Ficou no cuidado pré-operatório, ele já tem ali condições, vai iniciar o procedimento cirúrgico, ele entra no centro cirúrgico. A partir do momento que esse paciente entra na unidade de centro cirúrgico, ele entrou no centro cirúrgico, ele está em período intraoperatório, tá? Ele está em período ali, período operatório propriamente falando. Tá? Ele vai estar no período de execução da cirurgia. Professor, mas ele entrou no centro cirúrgico, só que ele está numa sala de espera. Ele ainda não foi para a sala de cirurgia. Gente, mas mesmo assim, a partir do momento que o paciente ele entra no centro cirúrgico, ele acessa o centro cirúrgico, ele está em período operatório. Tá? Em período transoperatório. Tá? Então, geralmente, esse período operatório, propriamente falando, ele é um período onde o paciente vai adentrar a unidade de centro cirúrgico. Tá? Então, gente, o período na verdade, vamos detalhar, o período intraoperatório, período dentro da operação, dentro do procedimento cirúrgico, é aquele momento em que o paciente ele entra, a partir do momento que ele entra no centro cirúrgico, até ele ser encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica, tá? Isso é período intraoperatório. Professor, o que é período transoperatório? Gente, período transoperatório, ele é aquele período em que o período de duração da anestesia, ou seja, desde o momento em que ele entrou na sala de cirurgia e até a recuperação pós-anestésica, até a saída dele da recuperação pós-anestésica, tá? Para lembrar, desculpa, gente, para lembrar, fixa bem, vamos lá. Intraoperatório é o período de duração da anestesia, é aquele momento, me desculpa, me equivoquei, o intraoperatório é aquele momento de duração da anestesia, ou seja, ele entrou no centro cirúrgico, o anestesista administrou a anestesia. Na verdade, ele entrou na sala de operação, o anestesista administrou a anestesia. Ele vai perdurar até a alta do paciente da sala de recuperação pós-anestésica. Tá? Professor, e o transoperatório? O transoperatório, gente, é o momento da entrada do paciente no centro cirúrgico, tá? A entrada do paciente no bloco, no centro cirúrgico especificamente, até a saída dele do centro cirúrgico. Então, o período transoperatório vai compreender o intraoperatório dentro dele, porque nós vamos ter o intraoperatório como período de duração da anestesia. Já o período transoperatório é o período em que o paciente ele ainda está dentro do centro cirúrgico. Então, ele vai ser encaminhado, o cliente é encaminhado da sala de operação à recuperação pós-anestésica, que deve localizar-se de modo a facilitar o transporte do cliente sob efeito anestésico da sala de operação para a recuperação pós-anestésica.
e desta para a sala de operação, se na necessidade da reintervenção cirúrgica. Professor, então quer dizer que no período pós-operatório imediato, com o paciente ali ainda sob efeitos da anestesia, pode ser que ele tenha algum tipo de complicação, que haja necessidade desse paciente retornar para a sala de cirurgia, para a sala de operação? Pode ser que aconteça, gente. Nós não temos como prever o comportamento do paciente. Isso vai depender do tipo de cirurgia, vai depender do sistema do paciente, de como está ali o paciente no momento. Então, é uma série de fatores que vão nos dizer isso. Nós só vamos ter condições de dizer isso após a avaliação do nosso paciente. Então, quais são os materiais da sala de cirurgia? Quais são os materiais utilizados na sala? Esses materiais, eles vão ser considerados como materiais fixos, materiais móveis. Nós vamos ter materiais críticos, semicríticos e não críticos, tá? Não se preocupe que nós vamos detalhar. Acredito que ainda na aula de hoje, detalhar o que é cada um deles. Ó, o material fixo, o próprio nome já diz, é fixo. Se ele é fixo, é porque ele está lá preso a um determinado lugar. Eu não tenho como mexer nesse material. E o material móvel é aquele que eu tenho condições de pegar ele e levar ele para algum outro lugar. Pessoal, me deem um retorno em relação ao som. Alguém falou que o som não estava muito bom. Eu mexi aqui no som. Eu quero só um retorno de vocês, para ver se o som está compreensível. Me digam. Então, nós vamos ter como materiais da sala de operação: foco de luz central, foco auxiliar, um aspirador, oxímetro de pulso, negatoscópio, dentre outros, dentre muitos outros. Existe o bisturi elétrico monopolar, ó, que é esse. Ele possui uma unidade geradora, onde são conectados a caneta do bisturi e uma placa neutralizadora da corrente. É utilizado quando há necessidade de corte ou de coagulação, ou ambos. Gente, tem uma vantagem de utilização de bisturi elétrico. O que vai acontecer no procedimento cirúrgico? Nós vamos, a equipe cirúrgica vai utilizar o bisturi. Esse bisturi, ele pode ser aquele bisturi que você já conhece, o bisturi manual, ou dependendo do tipo de cirurgia, da indicação, bisturi elétrico. Qual é a vantagem de se utilizar o bisturi elétrico? Gente, quando o cirurgião executar o procedimento de diérese, que é o corte, executou o corte, vai haver rompimento de tecidos, de estruturas do corpo. Isso quer dizer que vai haver geração de hemorragia, vai haver sangramento. Então, há necessidade de um segundo passo em relação à cirurgia. A cirurgia ela é dividida em diérese, hemostasia, exérese e síntese. Exérese ou cirurgia propriamente dita. Qual é a vantagem de se utilizar o bisturi elétrico? Os dois primeiros passos iniciais da cirurgia, tanto a diérese, que é o corte, quanto a hemostasia, que é a contenção de hemorragias, de sangramentos, é feita pelo bisturi elétrico. Então, há uma vantagem na utilização de bisturi elétrico, tá? Porque ele já vai fazer o corte e, além de fazer o corte, ele faz hemostasia, ou seja, ele impede as hemorragias, controla as hemorragias, tá? Ou pode ser o bisturi elétrico bipolar, onde ele possui a unidade geradora, mas de menor potência,
que a do bisturi monopolar e é indicado apenas para coagulação, dispensa o uso de placa neutralizadora. Em sua grande maioria, as equipes vão utilizar o bisturi elétrico monopolar pela vantagem. Ele é utilizado quando tem a necessidade de corte ou coagulação ou de ambos. Isso quer dizer que ele já vai fazer os dois procedimentos juntos. Tá? Que é diérese e hemostasia. Material para intubação orotraqueal ou traqueal, então há necessidade de um equipamento para que as equipes executem a intubação orotraqueal de paciente. Nós vamos precisar dos tubos de intubação, dos laringoscópios, do próprio ventilador mecânico para conectar na ventilação do paciente. Então, há necessidade desse tipo de material. Equipamento para ventilação e oxigenação do paciente, tá? Então, nós vamos necessitar de oxigênio, há necessidade de alguns outros tipos de gases. Eu posso utilizar o ar comprimido, nós podemos utilizar ar comprimido ou vácuo. Geralmente, nas unidades de centro cirúrgico, assim como nas UTIs, esses dispositivos de ventilação e oxigenação, os gases, né, o oxigênio, o ar comprimido, o vácuo, eles já vão ser canalizados na parede. Tá? Existe uma canalização já na parede. Sistema de óxido nitroso e ar comprimido, que são gases utilizados na anestesia. Gente, assustadoramente, existe um tipo de anestésico que é administrado por via nasal, ou seja, inalatória, que ele é um anestésico, faz anestesia geral. Tá? Você coloca lá num paninho, numa gaze, numa compressa, pede para o paciente cheirar, inalar esse tipo de substância, que ele vai ficar em anestesia, tá? Ele vai entrar em consciência plena. Aparelhos de ar condicionado, interruptores e tomadas elétricas de 110 e 220 volts, porque nós vamos ter aparelhos nos dois tipos de conexão, tanto na fonte de 110 quanto na fonte de 220 volts. Balão de oxigênio, se você não tiver o oxigênio canalizado na parede. O monitor de eletrocardiograma, esse paciente, gente, ele vai precisar estar sob monitorização no procedimento cirúrgico, tá? Nós vamos ter como monitorar ali os parâmetros de sinais vitais durante a execução do procedimento cirúrgico, tanto sinais vitais, incluindo temperatura, pulso, oximetria de pulso, que na verdade não é um sinal vital, mas nós vamos ter como avaliar essa oximetria de pulso via saturação. Tá? Utiliza um oximetrozinho de pulso, ele já vem conectado lá no monitor. Bancos giratórios para utilização dos profissionais, tá? Estetoscópio e esfigmomanômetro. Isso aqui hoje tudo já vem conectado no monitor, tá? Coloca o monitor, a braçadeira do esfigmomanômetro já vem conectada, você vê no monitor os parâmetros de pulso, parâmetro de respiração, depende do monitor que vai te dar a respiração também, parâmetro de saturação, parâmetro de pulso de paciente. Suporte de soro, que a gente já sabe qual é a finalidade do suporte, tá? Os acessórios, braçadeiras, perneiras metálicas, ombreiras, arco de narcose, para a formação da barraca de anestesia, manivelas e pedais. Gente, essa maca, ela é toda móvel. Nós vamos conseguir mudar o decúbito dela. Por exemplo, esse é um decúbito em posição de Fowler, semi-Fowler. Na verdade, o Fowler ele está um pouquinho mais aqui para cima, com média de 45 graus. Aqui é uma posição de semi-Fowler. As braçadeiras nós vamos conseguir retirar, abrir as braçadeiras para deixar os braços do paciente abertos, tá? Nós vamos conseguir elevar ou baixar essas perneiras, depende da indicação. Por exemplo, essa maca ela está montada para parto normal. Como vocês podem ver, as perneiras sendo utilizadas aqui. Essa posição ela é uma posição conhecida como posição de litotomia ou litotômica, tá?
utilizada para partos normais, onde a mulher, no momento do parto, ela vai ficar com o bumbum aqui, ó, o bumbumzinho aqui na maca, as pernas sobre as perneiras, tá? Para facilitar a abertura do canal vaginal, a passagem do feto, e aqui é um depósito para receber secreções que estão vindo lá da via de parto, tá? Sangue, líquido amniótico, a própria placenta, tá? Existe um detalhe, gente, ó, arco de narcose. Arco de narcose é esse ferrinho aqui, ó, esse ferro. Nós vamos utilizar ele para formar a barraca de anestesia, ou seja, o cirurgião e o cirurgião auxiliar vão jogar os campos sobre esse arco de narcose para, por exemplo, foi uma anestesia RAC, foi uma anestesia regional, anestesia local, impedir a visualização do paciente, tá? O paciente vai estar acordado, nós vamos utilizar esse arco de narcose para colocar os campos e impedir a visualização de todo o procedimento cirúrgico. O paciente está acordado, ele vê a movimentação, a equipe tem como falar com ele, mas ele não consegue visualizar aquilo que está sendo feito do outro lado dos campos cirúrgicos, tá? Tem o carro de anestesia, que são materiais e medicamentos necessários para realizar a anestesia, onde entra aí todo tipo de medicamento, de anestesia. Nós vamos poder utilizar ketamina, midazolam, que são medicamentos ali para sedar o paciente inicialmente. Ou anestésico mesmo, neocaína, xilocaína, lidocaína, depende do tipo de procedimento que vai ser realizado e da indicação desse anestésico. Carro de medicação, onde vão ter dispostos medicamentos, fios de sutura, equipos de soro, todo aquele outro material necessário para a execução do procedimento. Seringas, que poderão ser utilizados na cirurgia. Baldes para lixo, esses baldes aqui eles são modelos de ramp, ó, você vê rodinhas na parte de baixo, eu consigo mover esse tipo de balde para lixo, tá? Geralmente esses rampers eles são utilizados pelo pessoal de lavanderia, de depósito de limpeza, tá? Lavanderia, para carregar vestimenta, campo, todo o material que foi utilizado ali no decorrer da cirurgia, ou então o balde para lixo mesmo, aquele balde com pedalo, com tampa, tá? Que é indicação para unidades hospitalares e para as unidades de centro cirúrgico, o balde com tampa, suporte para rampa, para despejo de roupa, a escadinha, que nós vamos chamar de tripé, a escadinha para tripé, que é para o paciente, mesa auxiliar para colocar material cirúrgico, como por exemplo a mesa de maio, essa é um exemplo de mesa de maio. São necessários diversos pacotes esterilizados contendo aventais. Esses aventais nós vamos conhecer eles como capotes, tá? Esses capotes eles podem vir em material descartável, eles podem vir em material reutilizado. O reutilizado ele é feito de tecido, de pano, tá? Aí a cor vai depender da unidade de centro cirúrgico, da padronização da instituição hospitalar. Alguns são azuis, outros são verde, um verde escuro, verde claro, marrom, depende da indicação da unidade hospitalar, da rotina que é estabelecida pela unidade hospitalar. Necessários pacotes esterilizados contendo aventais, luvas de tamanhos diferentes, tá? Aí lembra, nós vamos estar lidando com procedimento cirúrgico, eu preciso executar uma técnica estéril, e então, para essa técnica estéril, eu vou utilizar luvas estéreis, tá? Professor, o técnico de enfermagem, ele vai utilizar a luva estéril no decorrer
do procedimento cirúrgico? Gente, o técnico de enfermagem, se ele for instrumentador cirúrgico, atenção. Professor, quem é o instrumentador cirúrgico? O instrumentador cirúrgico é um técnico de enfermagem, técnico ou auxiliar, que faz um curso de capacitação ou um curso de especialização em instrumentação cirúrgica. O próprio nome já diz, ele vai instrumentar a cirurgia, ou seja, ele vai fornecer ali todo o instrumental cirúrgico, de pinça, de placa de bisturi, fio de sutura, para os cirurgiões, tá? Então, ele vai ter essa grande função. Os outros, o restante da equipe de enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermagem, enfermeiro, ele vai realizar procedimentos que são específicos, privativos do enfermeiro, vai realizar a supervisão da equipe de técnicos e auxiliares, isso é óbvio, vai acompanhar o procedimento cirúrgico, realizar anotações de enfermagem a respeito do procedimento cirúrgico no decorrer da cirurgia do paciente. E ele pode, assim como o técnico de enfermagem, circular cirurgia, ou seja, ele pode entrar e sair da sala de cirurgia, faltou material dentro da sala de cirurgia, ele pode ir lá fora da sala de operação, buscar esse material no depósito de material limpo e estéril. Isso tudo. Então, nós vamos ter luvas em diferentes tamanhos, campos duplos, campos simples. Geralmente, os campos eles são montados para cada tipo de procedimento. Cirurgia ortopédica. Vai precisar quantos campos? São 15 campos na cirurgia ortopédica. Então, põe ali os 15 campos, embala e já identifica logo. Campo de cirurgia ortopédica. Para cesárea, são 10 campos. Eu estou supondo, tá? Estou supondo quantos campos são. Para cesárea, são 10 campos. Monta ali os 10 campos e identifica. Pacote de cesariana. Tá? Porque nós já vamos ter como pegar o material específico para o tipo de cirurgia que vai ser realizada, que vai ser executada. Compressas grandes e pequenas, daí o número de compressas também já vem numerados. Geralmente, gente, nós vamos embalar compressas já em uma quantidade específica. Eu vou anotar lá no pacote, eu estou colocando no pacote 5 compressas, estou colocando no pacote 10 compressas. Gente, por que isso tem que acontecer? Porque no final da cirurgia, o cirurgião auxiliar, o instrumentador, os circulantes, eles vão ter que contar ali todo aquele insumo que foi utilizado. 10 compressas foram abertas no final da cirurgia, fechou o paciente, ou vai fechar o paciente, tem que estar ali as 10 compressas do lado de fora. Tá? Porque, gente, quando você coloca compressa, gás em contato com sangue, pode ser que seja um local que tenha muita hemorragia e esse dispositivo, essa compressa, essas gases, elas fiquem da cor do sangue. Então, fica inviável a gente conseguir visualizar. Mas, mesmo assim, no final da cirurgia, você tem que contar quantas compressas foram oferecidas à equipe. Nós vamos ter que dizer, olha, foram oferecidas 10 compressas, estava no pacote 10 compressas. No final da cirurgia, essas 10 compressas têm que aparecer. Tá? Então, o cuidado começa no momento do preparo, lá na sala de esterilização, na central de material de esterilização. A equipe que vai montar os campos, a equipe que vai colocar as compressas no campo, já tem que identificar e contar. Tá? É conferir a contagem. Não pode acontecer erro na central de material. Tá? Tem que diminuir ou impedir mesmo a ocorrência de erro, porque isso pode complicar no final da cirurgia. Vou supor que, por exemplo, lá na central de material de esterilização,
o funcionário da central, da CME, colocou 9 compressas no pacote, mas ele identificou como se tivesse 10. Vai chegar lá no campo, lá no instrumentador cirúrgico, as 9 compressas abertas, mas o enfermeiro, o técnico de enfermagem que está circulante, olha, o pacote, ele foi um pacote que tinha na identificação 10 campos. Tá faltando uma compressa no final, gente, aí vira uma confusão. Por quê? Tirou as compressas, mas se ficou faltando uma, aí vai procurar essa compressa. A equipe tem que procurar o erro, onde está essa compressa. Tá? Então tem que ter maior atenção, mesmo no início do procedimento cirúrgico. Impermeável, para forrar a mesa do instrumentador, geralmente se utiliza hoje campos estéreis, tá, para a mesa, tanto do anestesista, quanto a mesa do instrumentador cirúrgico, quanto os campos mesmos operatórios, tecido, pano, tá? Cúpulas grandes e pequenas, cuba-rim, que é essa baciazinha aqui, ó, cuba-rim, a bacia, sondas e drenos diversos. Aí vai depender da equipe, vai depender do tipo de cirurgia, são N fatores. Tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui quem já está online. Gente, todo mundo que está assistindo a aula já mandou mensagem aqui para o Instituto. Informem, por favor, quem está online. Vão mandando mensagem aí, para no final da aula eu poder anotar aqui quem são os presentes e passar para a Maria Rita. Então, quais são as atribuições da equipe de enfermagem no centro cirúrgico? Gente, hoje nós vamos falar a respeito do centro da sala de operação e das atribuições da equipe de enfermagem. Nas próximas aulas, as próximas aulas já serão com a professora Maria Rita. Então, ela vai dar continuidade ao conteúdo, tá, da disciplina de vocês. Então, atribuições da equipe de enfermagem. O que a enfermagem vai fazer? Vamos lá. Enfermeiro-chefe ou coordenador. Gente, esse enfermeiro-chefe ou coordenador, ele vai ser aquele responsável por o dimensionamento de pessoal. Ou seja, ele vai ser responsável por comandar o pessoal que está lotado na unidade de centro cirúrgico. Ele vai ser responsável por elaborar escala, por acompanhar o serviço dos profissionais, tá? Então, são atribuições diversamente importantes, tá? Então, ele vai coordenar a equipe de enfermagem como um todo. Ele vai coordenar os enfermeiros e a equipe de nível médio fundamental, os técnicos e auxiliares de enfermagem. Ele é o responsável pela equipe de enfermagem do setor. Tá? Então, ele vai realizar o agendamento de cirurgia em mapa específico e orientar a montagem das salas de operação, isso junto com o coordenador lá médico, com o coordenador dos cirurgiões, para facilitar a execução dos procedimentos cirúrgicos. Prover a unidade de pessoal e material necessário ao seu bom funcionamento. Então, ó, é responsável pelos profissionais de enfermagem, tá? Pela categoria de enfermagem, e os materiais necessários ao seu bom funcionamento. Organizar o trabalho a ser feito, distribuindo de forma racional. É ele que vai estabelecer se a escala ela vai ser uma escala de 12 horas, se a escala vai ser escala de 24 horas, quem são os profissionais lotados no setor, quais os dias de trabalho de cada um. Tá? Então, é a organização do trabalho como um todo. Comandar o pessoal, baseando-se nos princípios éticos de relacionamento humano, preocupando-se com o seu crescimento profissional, isso é claro, e apoiar a equipe de enfermagem. Gente, coordenador, ele serve para
além de coordenar especificamente falando, de cobrar da equipe de enfermagem, de supervisionar, mas ele vai servir também para estar ali orientando a equipe de profissionais que está sobre a sua responsabilidade. Coordenar e supervisionar a assistência prestada ao paciente no período transoperatório, olha só, no período transoperatório, desde o momento da entrada do paciente na unidade de cirurgia até a saída desse paciente do centro cirúrgico, excetuando-se, executando-a sempre que houver necessidade. Então, o circulante, quem é o circulante? Como já falei, o circulante de sala ou é um enfermeiro, ou é um técnico e auxiliar de enfermagem que vai utilizar, que na verdade vai executar essa atribuição de circulante de sala. E ele vai circular a sala de cirurgia. Tá? Então ele vai montar as salas de operação, a montagem da sala de operação, saber quais as operações estão marcadas para a sala sob sua responsabilidade. Geralmente fica um circulante em cada sala de cirurgia. O centro cirúrgico tem 3 salas de cirurgia, então são 3 circulantes. Na sala A vai ser realizado procedimento cirúrgico tal, na sala B tal, na sala C tal. Então nós já vamos saber quais são os tipos de cirurgia que estão agendadas para aquele dia e para aquela sala, para que eu avalie quais os materiais que eu vou precisar, para que eu faça a montagem da sala de cirurgia o quanto antes possível, para que, se for precisar de um instrumental especial, um afastador especial que vai necessitar, ou um equipamento especial para aquela cirurgia, eu vou ter como saber em uma avaliação, um pré-agendamento desse procedimento cirúrgico. Então, saber quais as operações marcadas para a sala sob sua responsabilidade, os respectivos horários e a existência ou não de solicitação de equipamentos e material especial. Verificar a limpeza das paredes e piso, assim como as limpezas de superfícies. Arrumar a sala, provendo-a com o equipamento necessário à operação, ao procedimento cirúrgico. Remover o pó dos equipamentos expostos, que é a desinfecção de superfícies. Aqui entra a responsabilidade da enfermagem e responsabilidade do setor de limpeza. O setor de limpeza é responsável pela limpeza de maca, chão, teto, piso e paredes, e a enfermagem é responsável pelas superfícies e equipamentos que vão ser utilizados no dia a dia. Tá? Começando pelas partes consideradas limpas, é igual ao curativo. Nós vamos fazer a limpeza, a desinfecção de superfícies da parte limpa para a parte contaminada. Pode-se utilizar tecido ou compressa velha embebida com álcool a 70%. Testar as luzes e aparelhos a serem utilizados para saber se está tudo em conformidade ali para ser utilizado na execução do procedimento cirúrgico, para não faltar nada no momento da cirurgia. Regular a temperatura da sala, deixar uma temperatura ali amena, tanto para o paciente quanto para a equipe de profissionais. Verificar se o lavabo está equipado para a lavagem das mãos e antebraços. Para lavagem de mãos e antebraços, como falei, nós vamos utilizar a Povidine e uma escova para escovação de mãos. Tá? Então, o circulante de sala, ele já tem que verificar isso antes da entrada da equipe de cirurgia. Antes da entrada da equipe de cirurgiões e instrumentador cirúrgico anestesista. Revisar os materiais existentes na sala, tais como medicamentos, medicações, antissépticos. Para isso geralmente se utiliza um checklist. Eu vou ter lá toda uma quantidade de materiais necessários, por exemplo, no carrinho de anestesia, no carrinho de medicamentos. Eu preciso ter 10 ampolas de água destilada.
Foi utilizada 3/4. Se for utilizada 3/4, naquela cirurgia eu tenho que repor. Tá? Então tem que fazer toda essa atribuição antes do procedimento. Providenciar o material específico de cada operação. Se vai ser utilizado material especial, nós vamos precisar avaliar e providenciar esse material. Colocar o pacote de campos e aventais, as luvas e a caixa de instrumentos em local acessível para sua utilização no momento devido. Tá? Então, a gente tem que se precaver. Eu vou saber qual é o tipo de cirurgia que vai ser realizada. Então, eu tenho que saber qual é o tipo de campo que eu vou utilizar, qual é o tipo de pacote de instrumental que eu vou utilizar, o que vai ser necessário para aquela cirurgia, se vai ter algum instrumental especial para ser utilizado ou não, se vai ser utilizado bisturi elétrico ou não. Então, eu preciso saber tudo isso previamente para providenciar logo. Tá? Preparar o soro do paciente. Geralmente, a indicação é que o paciente ele já venha lá da clínica cirúrgica, lá de fora do centro cirúrgico, com os acessos instalados, com soroterapia já instalada, tá, para facilitar a execução do procedimento cirúrgico. Quando ele entrar no centro cirúrgico, na sala de operação, ele já vem ali com os acessos prontos, pérvios e funcionantes. Equipar o carro de anestesia e colocá-lo à cabeceira da mesa cirúrgica para que a cirurgia possa começar. Abrir os pacotes de material estéreo, abrir os pacotes de campo, pacote de compressa esterilizados. Auxílio ao instrumentador, o circulante ainda. Ajudar o instrumentador a vestir o avental ou capote, calçar luvas estéreis, a gente ajuda inclusive os cirurgiões, tá, a se paramentar, a vestir os aventais, tá, tanto o instrumentador quanto os cirurgiões. Colaborar na montagem das mesas auxiliares, fornecendo os materiais estéreis e os líquidos necessários ao instrumentador, dentro dos princípios de asepsia, dentro dos princípios de limpeza, para não contaminar os materiais que vão ser utilizados no procedimento cirúrgico. Atendimento ao paciente. Receber o paciente na unidade de centro cirúrgico, quando o enfermeiro estiver impossibilitado de fazê-lo, tá? Então, você recebe o paciente, recebe ali junto com o paciente o prontuário, exames, atenção, exames de paciente têm que estar presentes no prontuário. Isso é uma atenção que você tem que ter especificamente. Vai receber o paciente, recebe ele, prontuário, confere o nome com o nome do prontuário, confere se no prontuário já constam os exames de pré-operatório, tá? Para que possa, o cirurgião vai pedir para visualizar o exame no decorrer do ato cirúrgico. Então, nós já vamos ter condições de estar com aquele exame, com aquele resultado do exame ali na mão, para mostrar isso. No ato de recebimento é necessário, primeiramente, identificar o paciente, conferir se é o paciente, se ele já está identificado. Geralmente se utiliza aquelas pulseiras de identificação, se veio na identificação a pulseira de identificação dele, se ele for alérgico a algum tipo de medicamento, algum tipo de constituinte medicamentoso ou alimentar, está lá, chama a atenção na pulseira, eles colocam uma bolotinha lá vermelha, verde, de alguma cor, verifica se tem registro no prontuário, se tem as admissões de pré-operatório do paciente já feitas lá na clínica cirúrgica. Identificar o paciente, verificar se foram realizados os seguintes cuidados pré-operatórios. Quais são os cuidados pré-operatórios, gente? Primeiro deles, e mais importante, preparação da região operatória. Ou seja, se ele fez tricotomia no local da cirurgia, se já retirou joia do paciente, prótese dentária,
onde estão esses dispositivos? Se não retirou lá na clínica cirúrgica, retira na entrada do centro cirúrgico, tá? Retira na entrada do centro cirúrgico e entrega para a equipe da clínica cirúrgica que veio deixar o paciente no centro cirúrgico. Colocação correta da roupa do paciente, retirada de joias, próteses e esmaltes de pelo menos um dedo da mão, tá? De pelo menos um dedo da mão retira o esmalte, de preferência o dedo indicador, que é onde vai ser colocado o oxímetro. Nós temos como avaliar a perfusão, a reperfusão tecidual do paciente. Esses cuidados, eles geralmente são executados no pré-operatório imediato, tá? Então, já lá na clínica cirúrgica, eles já devem ser executados. Nós só vamos conferir no recebimento do paciente. Verificar em seguida as anotações de prontuários referente ao pré-operatório, tais como medicações pré-anestésicas. Pode fazer medicação pré-anestésica? Gente, se for indicação do cirurgião, nós já vamos fazer medicação pré-anestésica. Essa medicação pré-anestésica pode ser administrada na própria clínica cirúrgica, o paciente ainda fora do centro cirúrgico. Sinais vitais, problemas alérgicos e condições físicas e emocionais do paciente. Observar se junto aos exames laboratoriais de rotina estão junto ao prontuário, como também os exames específicos. Se um desses itens estiver faltando, o circulante deve avisar imediatamente sua chefia para as devidas providências. Se faltou algum exame, faltou algo na anotação do paciente, comunica para o enfermeiro responsável pelo plantão ou para o enfermeiro gerente. Nós vamos, enquanto a equipe de enfermagem, gente, você deve comunicar ao enfermeiro plantonista que está faltando algum tipo de material, tá? E aí o plantonista vai tomar as devidas providências. Enquanto o paciente não estiver anestesiado, demonstrar solidariedade e calor humano. Lógico, ter toda aquela atenção em relação ao paciente, tá? Ao acolhimento do paciente na unidade de centro cirúrgico. Posicionar o paciente de acordo com a anestesia que irá receber, tá? Colocar o leito lá na indicação do tipo de anestesia que ele vai receber, se anestesia peridural, ou anestesia RAC, ou anestesia regional, anestesia geral. Nós vamos colocar o paciente de acordo com o tipo de anestesia que ele vai receber no leito. O circulante deve conhecer os vários tipos de anestesia para posicionar o paciente. Durante toda a anestesia, devem ser continuamente avaliadas as condições de oxigenação, de ventilação do paciente, ou seja, as incursões respiratórias desse paciente, circulação e a temperatura. Tá? Lógico, como os valores pressóricos. Atendimento ao ato cirúrgico. O que faz em relação ao ato cirúrgico especificamente falando? As atribuições podem ser divididas em 3 momentos. No início da cirurgia, tá? Que é no período transoperatório, intraoperatório, durante a operação e ao término dessa, que já é no pós-operatório imediato. No início da cirurgia, o que faz? Auxiliar a equipe de cirurgia a vestir o capote e avental esterilizado e depois oferecer as luvas, tá? Luvas estéreis. Ele já tá ali com já fez a lavagem cirúrgica das mãos, vestiu o avental, nós vamos oferecer as luvas estéreis. Ajudar o paciente na posição adequada à cirurgia. O circulante deve conhecer as posições cirúrgicas. Para isso tem uma outra aula que vocês vão ver com a Mara Rita a respeito das posições cirúrgicas. No início da cirurgia, prender o paciente firmemente na mesa, tendo cuidado de não comprimir vasos e nervos. Para isso nós vamos utilizar cintas, realmente, cintas para prender braços, para prender pernas de paciente, para ajudar até na segurança do paciente durante o procedimento.
Descobrir a área operatória e oferecer antissépticos à equipe cirúrgica. Aí aqui nós já vamos utilizar um PVPI, que é o mesmo povidine tópico, tá? O mesmo povidine tópico. Colocar o arco de narcose ou o suporte de soro de cada lado da mesa, recebendo dos assistentes as extremidades dos campos esterilizados. Fixá-las, então, no arco de narcose ou suporte, para formar a tenda, barraca, que separa o campo de ação da anestesia. Então, nós vamos colocar, auxiliar, nós enquanto circulante, vamos colocar, auxiliar na montagem do campo. Ligar o bisturi elétrico e aspirador, caso seja necessário. Colocar baldes a chute próximos ao cirurgião e ao assistente, tá? Para que seja desprezado ali lixo orgânico, lixo comum. Ligar o foco cirúrgico, direcionando-o para o campo operatório, ou mexer no foco cirúrgico central. Ah, mexe no foco cirúrgico, muda a iluminação. Eu preciso do foco auxiliar. Você vai lá enquanto circulante, pega esse foco auxiliar para melhorar, ajudar no momento da execução da cirurgia. Colocar a placa neutra do bisturi elétrico, observando para que o paciente não fique em contato com as partes metálicas da mesa cirúrgica, para ele não receber uma carga elétrica. Tá? Durante a operação, o que fazer? Permanecer na sala, atento a todas as solicitações de materiais e também ao funcionamento dos aparelhos. Acondicionar a peça anatômica retirada para exame, identificá-la por escrito e providenciar seu encaminhamento de acordo com a orientação do serviço de patologia. Aí foi retirado um tipo de material, foi retirado um material para ser encaminhado para a biópsia, para o histopatológico. Aí nós vamos ter que identificar. A identificação geralmente é no pote, tá? Não se põe identificação na tampa, porque ela pode ser facilmente perdida. Então é melhor identificar no pote. Fazer a identificação do nome do paciente, dados básicos dele e a data, tá? E encaminhar para o serviço de referência. Zelar pela limpeza, colocando imediatamente solução desinfetante sobre locais eventualmente contaminados com sangue, pus ou outros fluidos corpóreos. Depois de 10 minutos, limpar esses locais utilizando pinças ou protegendo as mãos com luvas. Fazer as anotações nas filas de gastos, na papeleta, que é o controle de materiais, de acordo com as normas administrativas do hospital, do setor. Ao término da cirurgia, o que faz? Desligar o foco e os aparelhos elétricos, afastando-os da mesa cirúrgica. Auxiliar o médico no curativo da incisão cirúrgica, oferecendo soluções antissépticas usadas, oferecendo o tipo de solução antisséptica para limpeza da área operada, né? Realizar o primeiro curativo de pós-operatório. Remover os campos e, em seguida, vestir e agasalhar o paciente adequadamente. Auxiliar a equipe cirúrgica a retirar os aventais. Tá? Ajudar na transferência desse paciente da sala de cirurgia para a sala de recuperação pós-anestésica. Tá? Transferir o paciente para a maca, após a autorização do anestesista, observando a permeabilidade dos scalps, sondas e drenos. Se está tudo funcionante, os acessos estão funcionantes, dreno, sonda. Providenciar o transporte do paciente para a sala de recuperação pós-anestésica, acompanhado do prontuário completo, tá? Acompanhado lá do prontuário completo. Tratar o material de vidro, de borracha e o instrumental de acordo com a rotina do serviço. Então, cada um deles tem que ser separadamente, porque nós não vamos, por exemplo, levar um material de borracha para autoclave. Claro que ele vai para o expurgo, mas ele vai ser desinfetado. Tá? A vidraria tem outro processo, o instrumental cirúrgico mesmo, metálico, tem outro processo. Desocupar a sala, encaminhando a roupa à lavanderia, solicitar logo após a limpeza do local, tá? Que é o pessoal, os auxiliares de serviço geral. O instrumentador, o que fazer? Verificar
para qual sala de operação está escalado, informar-se quanto aos tipos de fios, agulhas e materiais especiais a serem utilizados, já para providenciar tudo isso antes do momento, antes da realização da cirurgia. Executar o preparo das mãos e dos antebraços. Vestir o avental esterilizado, capote, ó. Ele é um profissional fixo na mesa de cirurgia, tá? Calçar as luvas cirúrgicas. Depois de ele paramentar, ele só vai poder sair no final do procedimento cirúrgico. Evitar a falta de compressas, gases, fios e outros materiais, solicitando a reposição com a devida antecedência. Solicita a reposição por parte do circulante de sala. Zelar pela peça anatômica retirada do paciente, verificando, identificando-a verbalmente e entregando-a ao circulante, que irá encaminhá-la para exame, para avaliação de histopatológico ou para o que seja, né? Para que seja a indicação. Desmontar a mesa, separando o material contaminado do limpo ao término da operação. Dispor material, campos, gases e fios nas mesas auxiliares para facilitar a execução da cirurgia. Colocar à disposição do cirurgião, antes da cirurgia, o material para a antisepsia da região operatória e auxiliar na colocação dos campos, tá? Ou então o auxílio ao cirurgião, do cirurgião principal com o cirurgião auxiliar. Passar os instrumentos para o cirurgião, cuidado com o material das mesas auxiliares. Gente, o instrumentador ele vai ter que conhecer todas as pinças, todo o instrumental, para saber em que momento cada material vai ser utilizado. Tá? E oferecer esse material ao cirurgião. Então, gente, basicamente a nossa aula introdutória da disciplina de enfermagem cirúrgica era essa. Nós vamos encerrar a aula por aqui. Vocês vão continuar posteriormente com a aula com a professora Mara Rita, que é a professora titular da disciplina, tá? Como nós terminamos a disciplina de enfermagem enfermagem urgência e emergência, eu vou debater agora com Mariana como que vai ser a avaliação de vocês, como que será o processo de avaliação, se vai ser avaliação presencial ou não, ou se pode ser uma avaliação feita online, não sei, vamos discutir sobre isso agora. Depois eu vou informar para vocês no grupo ou de alguma outra forma como que isso vai ser realizado na disciplina de enfermagem, urgência e emergência, que foi a disciplina que a gente concluiu, tá? Para dar finalidade à parte teórica da disciplina de urgência e emergência, tá? Então, boa tarde para vocês, até a próxima. E aí vocês vão ficar com a professora Mara Rita no decorrer da disciplina. Tchau, gente. Até a próxima.